Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Rômulo Souza e este é mais um vídeo de uma série de estudos que eu trago toda semana aqui para o meu canal, chamado Apocalipse para Leigos. Uma série onde toda semana nós vamos estudando capítulo a capítulo acerca das profecias escritas no livro das Revelações, o Apocalipse. Sempre deixando claro, no início de cada vídeo, que o meu canal não é um canal religioso, não é um canal gospel, é um canal onde eu falo de vários assuntos, né? Desde história, monarquia, até política, até, até assuntos variados de entretenimento, não é? E este estudo que eu trago todo fim de semana é um conteúdo diferenciado por acreditar que estamos vivendo próximos à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a segunda coisa que eu deixo claro é que esse estudo é baseado debaixo de uma vertente pré-milenista, ou seja, existem várias vertentes escatológicas, várias teorias, linhas de pensamento acerca de como será o Apocalipse baseado das profecias. E eu escolhi uma vertente, né, a pré-milenista, para nós termos o norte. Então, sem mais delongas, nós vamos diretamente ao estudo de hoje, né? E este que provavelmente deve ser o penúltimo vídeo, né, desta série, né, porque estamos finalizando o livro do Apocalipse, estamos lá no capítulo 21. Semana passada nós falamos acerca do novo céus e na nova terra, e eu falando que da vertente que eu trago sobre a teoria que a Terra será destruída, não é? Deus vai destruir este planeta depois de tudo ter acontecido. Depois do arrebatamento, da grande tribulação, do reinado de 1000 anos de Cristo, após a guerra de Gog e Magog, a derrota definitiva de Satanás e dos ímpios, o juízo final, Deus vai destruir este planeta, destruir a Terra, e disso vai reconstruí-la, né? Haver assim um novo céu e uma nova terra. Né? E no final do vídeo passado, eu mencionei que muitos não vão poder participar desse novo reino que Deus está criando, né? Por causa dos pecados, né? Aos mentirosos, aos idólatras. Eu falei bem acerca do caso da idolatria, né? Aos idólatras, aos feiticeiros, imorais, impuros. Não terão parte, estes vão queimar do lago de fogo e enxofre. Né? Então hoje nós vamos entrar em matéria nova, do prosseguimento ao capítulo 21, falando acerca da Nova Jerusalém. E antes de entrarmos nessa nova matéria, eu peço para você se inscreva aqui no canal, aperte o sino de notificações, deixe o seu comentário, o seu like. Ajude o crescimento desse canal aqui, se for assim você achar que eu mereço. Não é? Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, não é? Primeiramente, como costumo fazer, vamos ler o capítulo 21 de Apocalipse, né? Ou melhor, antes de lermos esse capítulo, eu quero contar rapidamente a história acerca de Jerusalém, não é? Porque nós sabemos que Jerusalém ele é a principal cidade mencionada da Bíblia. Não é? Ela, a primeira vez que você vê a citação de Jerusalém na Bíblia, ela era chamada de Salém. Né? Salém, que era o reino de Melquisedeque. Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Deus, e que cobrou de Abraão o dízimo dos despojos de guerra que Abraão tinha conseguido depois dele lutar contra 4 reis que haviam vencido 5 reis. Ou seja, Abraão com 318 soldados foi mais forte do que 9 nações juntas. E Melquisedeque aparece para poder cobrar, pedir a Abraão, aliás, o dízimo desse despojo. Né? E tanto é que Paulo, em uma das suas cartas, né? Bom, acho que foi Paulo que escreveu a carta de Hebreus, né? Alguns dizem que não foi, essa coisa. Menciona Melquisedeque como uma prefiguração de Cristo, já que Jesus ele é o nosso sumo sacerdote, não é? E também é o rei dos reis, em Senhor dos senhores e rei da Jerusalém, que nós vamos mencionar aqui. Assim também como Jerusalém só viria a ser mencionado depois, lá no capítulo, lá no livro de Josué, sendo a cidade do rei Adonisedeque, que lutou contra os hebreus. Tá passando o carro aqui da promoção do mercado.
Um minutinho. Cara, eu tento, qualquer horário que eu for gravar esses vídeos, esse carro passa. Parece que aguarda, parece que espera, né, cara? Parece que sabe o horário e tal. Mas como eu tava falando, Jerusalém foi governada por Adonisedeque durante as batalhas dos hebreus pela conquista de Canaã. Depois você só viria ela ser mencionada no tempo dos juízes, né? Ela era chamada de Jebus, por ser a cidade de Jebuseus. Embora os hebreus tivessem vencido a guerra contra Adonisedeque, Jerusalém não foi conquistada pelos hebreus naquela época, né? E durante todo o período dos juízes, Jerusalém ela ficou isolada, ela ficou uma cidade rodeada pelas 12 tribos, mas ela ficou lá no meio, Jebuseus ficou lá no meio. Davi, quando Davi foi coroado rei de todo Israel, Davi, ele vendo a cidade, o potencial dela, lutou e conquistou Jerusalém, por ela ser uma cidade comercial, né? Está no meio de rotas comerciais, e também por ela ser uma cidade fortaleza, né? Que daria proteção contra os inimigos. Estava no centro de Jerusalém, do centro de Israel, né? Então ela seria uma perfeita capital para o reino, né? Depois Salomão construiu o templo de Salomão e Jerusalém passou a ser não só a capital do reino de Israel, como também o centro religioso da nação de Israel, né? Passaria o tempo dos reis, ela seria destruída por Nabucodonosor II, né? E reconstruída após a diáspora. Jerusalém seria o centro de de tudo que aconteceu com Jesus Cristo, né? Foi a cidade onde o nosso Senhor foi crucificado e ressuscitado. Foi também a cidade onde a igreja nasceu do Pentecostes. Ela viria a ser o templo viria a ser destruído no ano 70 depois de Cristo, e no ano 135 depois de Cristo, os romanos expulsariam definitivamente a presença judia da Judéia e mudaria o nome da Judéia para a Síria Palestina, não é? Depois disso surgiria o islamismo, né? O Islã ia reclamar aquela cidade. Aí o Papa, durante a Idade Média, ia querer criar um reino cristão e formaria-se as cruzadas, não é? Aí surgiriam os templários, né? Os templários que tem esse nome derivado do antigo templo de Salomão que ficava em Jerusalém. Conquistaria Jerusalém da primeira cruzada, mas depois da segunda cruzada seria retomada pelos árabes. Passaria séculos depois e após a Segunda Guerra Mundial os judeus voltariam para Jerusalém. E hoje essa cidade ela é disputada entre árabes e judeus, porque os judeus têm lá o seu Estado israelense e os palestinos querendo criar o Estado palestino, não é? E tem esse conflito até hoje, cara, né? A gente lembra que ano passado, acho que foi ano passado, né? Ano passado, retrasado, Donald Trump quis reconhecer Jerusalém como sendo a capital de Israel, queria passar a embaixada americana para Jerusalém. E o nosso presidente quis ir da mesma onda, né? O que deixou o povo brasileiro bem feliz, aliás, porque o povo brasileiro é um povo cristão que ora para Jerusalém. E a Bíblia fala que nós devemos orar por Jerusalém. Só que aí, agora não sei como é que vai ficar, já que Trump perdeu as eleições e agora tem um novo presidente americano. E o Bolsonaro parece que mudar a capital do Brasil, a embaixada brasileira para Jerusalém, parece que vai ser mais uma das promessas que o presidente não vai cumprir, não é? E nesses conflitos entre israelenses e palestinos, né, o interessante é que quando há um conflito lá, os palestinos sempre atacam centros urbanos. Né? Sempre que eles atacam, né, eles atacam o lugar onde tem população. Já o Israel eles sempre revidam. Né? Ao contrário do que a mídia muitas vezes parece mostrar como sendo os israelenses a atacar os palestinos, na verdade, os israelenses só atacam se eles atacarem primeiro. E quando Israel revida, ele sempre ataca bases do Hamas, sempre ataca a base dos terroristas, ele não ataca centros urbanos, né? E independente disso, você vê que, embora sempre, talvez, haja conflitos, bombardeiros, dentro da cidade em si, não cai um míssil.
E por quê? Porque eles estão disputando a cidade. Ou seja, não faz sentido eles lutarem por uma cidade e destruí-las no meio do bombardeio, não é, cara? E depois disso vai acontecer o que eu falei, os meus vídeos inteiros acerca da grande tribulação, acerca de Jerusalém, não é? Ou seja, nunca da história da raça humana você vai ter ouvido falar de uma cidade tão visada quanto Jerusalém, não é? Mesmo cidades que têm mais de 1000 anos de história, como Roma, Atenas, Londres, ou qualquer outra cidade que tenha séculos de existência, você nunca vai ver uma cidade que tão tenha sido visada por povos diferentes quanto Jerusalém. Principalmente pelas 3 religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o judaísmo e o islã. Porque parece que de alguma forma todos sabem que quem governar Jerusalém governará o mundo. Então, mas a nossa capital, a Jerusalém que nós cristãos esperamos, não é a Jerusalém lá do Oriente, e sim essa que nós vamos mencionar agora. Por isso, agora sim, vamos ao capítulo 21 de Apocalipse. A partir do verso 9 diz assim: a Nova Jerusalém, né? E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, né? Aqui a igreja, que era a noiva do Cordeiro, já consumou seu casamento, né? E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade e a santa Jerusalém que descia do céu. Essa é a Jerusalém que nós queremos, né? Essa é a Jerusalém que os apóstolos falavam, né? Uma nação, uma pátria que não está nessa terra. E tinha a glória de Deus, a luz era semelhante a uma pedra de preciosíssima, como pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Tudo isso é para demonstrar a glória dessa cidade. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e das portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel, né? O Apocalipse deixa claro que as 12 tribos seriam restauradas. Da banda do levante tinham 3 portas, e da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, e da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Parece que é bíblico falar que os 12 apóstolos julgariam as 12 nações, né? E é interessante ver que são 12 tribos e 12 apóstolos. Eu, particularmente, eu tenho uma teoria que quando Jesus escolheu os 12 apóstolos, ele sabia que cada um dos 12 apóstolos, pertenceria a uma tribo diferente, né? Tanto é que você lembrar, Paulo mesmo, ele fala que, em uma de suas cartas, que ele era israelita da descendência de Benjamim, que é uma das 12 tribos. Ele era benjaminita. Então eu acho que, por exemplo, Pedro pode ser de Judá, João de Dan, né? Natanael de Naphtali. Mas é uma teoria minha, né? E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e suas portas, e seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e seu comprimento era tanto a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estágios, né? E era o comprimento, a largura eram iguais, né? E mediu o seu muro 144 côvados, conforme a medida de homem, que é de um anjo. E a fábrica de seu muro era... E olha, quando a gente fala desse negócio que era de estágio, a gente estamos falando aqui de quilômetros, de mais de milhares de quilômetros, né? Ou seja, mostrando que essa cidade talvez tenha também até de um continente, para você ter uma ideia de como é que é essa cidade. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de todas as pedras preciosas. A primeira fundamento era de jaspe, a segunda safira, a terceira calcedônia, o quarto esmeralda, a quinta sardônica, a sexta sardio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisóprado, o décimo jacinto, o duodécimo ametista. E eram as 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro como
vidro transparente. Quando fala dessas pedras preciosas, elas refletem primeiramente a preciosa glória de Deus, assim também como a eternidade. Eu não sei se você sabe, mas as pedras preciosas, tanto as citadas aqui quanto o ouro, elas são conhecidas pela sua durabilidade. O ouro, por exemplo, ele é o único metal que não enferruja. Sim, enquanto que outros metais como bronze, ferro, cobre, o aço, eles, ao passar o tempo, eles enferrujam. O ouro não, o ouro ele não enferruja. Tanto é que quando passado tanto é que você já deve ter ouvido falar de saqueadores que arrombavam os túmulos dos antigos faraós egípcios, né? E quando foi descoberta a tumba de Tutankhamon, foi descoberta uma grande quantidade de ouro lá dentro. Desde moedas, a coroa, até carruagens de ouro, né? E todas em perfeito estágio, né? O ouro é conhecido pela sua durabilidade e eternidade. Aliás, dizem que tem um satélite que a NASA lançou do espaço, né? O Hubble, acho que é o telescópio Hubble, acho que é esse o nome do satélite, que ele vai tirando fotos do universo. E o destino desse telescópio é ir o universo afora, cara. E dentro dele, os cientistas colocaram 2 discos, né? Como aqueles antigos discos feitos de ouro. E desse disco, parece que tem algumas mensagens, algumas coisas falando acerca da humanidade para caso algum alienígena descubra, né? E por que justamente o ouro? Justamente porque o ouro é um material eterno, cara. Não é? Então, assim, cara, então, todos esses metais, essas pedras preciosas, elas refletem a glória de Deus e com a eternidade. Não é? E as 12 portas de ouro puro, como vidro transparente, tá. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, né? E o cristianismo ele fala isso, né? Nós somos a morada do Espírito Santo. Os templos que nós hoje frequentamos, né, independente se você é católico ou evangélico, nada mais são do que apenas edificações para o povo de Deus se reunir para adorar a Deus, ler a sua palavra, bendizer o teu nome, não é? Então, o próprio Salomão, quando ele construiu o templo de Salomão, ele filosofou dizendo: pode Deus habitar dentro de uma construção humana, sendo que nem mesmo os céus dos céus suportam a sua glória, né? E aqui a cidade ela não tem templo, porque o próprio Deus já mora nessa cidade. A igreja vai morar nessa cidade. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à luz e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida e do Cordeiro. O interessante aqui é que aqui fala que os reis da terra, né? Olha só, esse versículo. E as nações andarão à sua luz. Aí a gente pergunta, que nações são essas? Né? Muito se pergunta acerca dessas nações, né? Porque agora, porque parece, pô, não é todos que vão morar nessa cidade? Então, de onde virou esses reinos, né? Existe uma teoria dentro da vertente pré-milenista que diz que as nações que vão habitar ao longo de Jerusalém, essas nações, na verdade elas serão os descendentes dos judeus que foram salvos durante a grande tribulação. Isso eu já mencionei do vídeo passado. Eu mencionei no vídeo passado. Porque a salvação do judeu da grande tribulação era diferente da salvação da igreja que aceitou Jesus durante o período da graça. Vamos lembrar que agora nós estamos vivendo um período chamado tempo da graça. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça de Jesus Cristo, que mediante a sua morte. Jesus morreu, ressuscitou, e o sangue derramado da cruz nos cobre, nos perdoa de todo pecado. Não é? Com isso, haverá o arrebatamento,
e a ressurreição dos justos, né? E todos aqueles que morreram crendo em Cristo Jesus, né, receberão novos corpos. Aliás, não é que receberão, ressuscitarão dos mesmos corpos, né? Não importa da ressurreição se o seu corpo foi, se você foi baleado, decapitado, esquartejado, queimado, devorado por feras, incinerado, virou cinzas, foi jogado no mar, foi comido por peixe. Não interessa o final que o seu corpo levou, como ele foi destruído, como ele foi desmembrado. Deus tem o poder, mesmo que o seu corpo tenha virado poeira, Deus tem o poder de juntar tudo de novo e reconstruir o seu corpo. E você vai voltar a viver dentro do seu próprio corpo. Vamos lembrar que quando Jesus ressuscitou e apresentou-se diante dos apóstolos, Jesus, para mostrar que ele não era um fantasma, porque esse é o mal de muitos. Tem gente que fica falando que Jesus, quando apareceu para os discípulos, ele era um espírito. Não, ele era um humano ressurreto. Ele mostrou as feridas que ele tinha, não é? Alguns dizem que as feridas estão aqui, mas outros falam que é aqui. Eu acredito que é aqui. As feridas que eles tinham, mais a marca da lança, e falou, tá vendo? Um espírito não tem carne e sangue como vocês veem que eu tenho. E ainda pediu algo para comer, não é? Para mostrar que não, eu tô requeimendo, tô comendo, né? Fantasma não come, meu querido. Não é? E aí quando você vê João, agora vê Jesus em seu corpo glorificado. E a igreja, aqueles que forem ressurretos da primeira ressurreição, receberão esse corpo glorificado. Né? Será, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, fala que aquilo que é revestido de corruptibilidade, aqui que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade, será incorruptível. Ou seja, seremos seres eternos, imortais, com corpos indestrutíveis, corpos semelhantes que Jesus tem. Né? Então, essa é a salvação que a pessoa tem durante o período da graça. Já o judeu da grande tribulação, vamos lembrar que eu vi que eu falei esse curso inteiro que a grande tribulação ela é para a salvação dos judeus. Entendeu? Como está escrito lá em Daniel capítulo 9. 70 semanas foram estipuladas sobre o teu povo e a sua santa cidade. A grande tribulação, só um minutinho. Às vezes eu preciso dar umas paradas aqui, cara, porque meus vídeos não são editados. A grande tribulação é a última semana das 70 semanas de Daniel, feita para os judeus. E os judeus que se... Então a grande tribulação é para a salvação dos judeus, porque os gentios já tiveram a sua chance no tempo da graça. E o que vai garantir a salvação dos judeus será o selo divino, né? Os 144 mil selados. Aquele selo garantirá a salvação para o judeu durante a grande tribulação. E depois desses 1000 anos de reinado de Cristo e tal, esses judeus terão se multiplicado e criarão nações. Nações essas que agora andarão em torno dessa nova Jerusalém. Andarão a glória de Jerusalém. Né? Bem, só até aqui, vou fazer um vídeo curto dessa vez, porque ainda temos o capítulo 21, não é? E eu acho que eu vou deixar o capítulo 21 para falar. 21 não, capítulo 22, aliás. Né? Vou deixar o capítulo 22 para a semana que vem. Porque aí nós vamos falar um pouco mais sobre a árvore da vida, né? Porque a gente lembra que do Jardim do Éden, a gente lembra daquela árvore que Deus falou para Adão, ó, não coma deste fruto, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o pessoal pensa que era uma árvore, na verdade eram duas. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Tinha essa segunda árvore, e essa segunda árvore está em Jerusalém. E vamos falar um pouquinho mais sobre isso no último vídeo, que vai ser semana que vem, né? E eu estou feliz, cara, porque por poder estar concluído esse estudo. Porque eu não faço esse vídeo aqui para ganhar likes, não faço esse vídeo aqui para aumentar o inscrito. Eu faço esse vídeo, essa série de vídeos para compartilhar a palavra de Deus. Eu não gosto de falar de religião. Eu gosto de falar de Deus. Eu gosto de falar da salvação que é de Cristo. Né? E nós estamos vivendo em épocas
onde não está tendo muita esperança para nós, né? Covid-19, guerras, rumores de guerras, né? Casos aí de abomináveis que a gente vê ao longo do dia a dia, aquele assalto que teve no Brasil, né? Em Criciúma que teve aquele assalto, cara, e a única coisa que nos pode dar esperança mesmo é o próprio Senhor Jesus. Por essa razão que eu fiz essa série de estudos, né? E eu digo uma coisa para você, ó. Em muitos meus vídeos, e esses vídeos não são nem os mais vistos. Os vídeos que mais são vistos aqui no meu canal são vídeos que eu faço react, falo de monarquia, falo de história, às vezes falo minhas insatisfações acerca da política e tudo mais. Esses são os meus vídeos mais vistos, não é? Igual, por exemplo, o vídeo que eu postei ontem fazendo um react acerca do Império, né? Do rock do Imperador Dom Pedro. Teve muito mais visualizações em um dia do que o meu vídeo da semana passada, falando sobre o Novo Céu e a Nova Terra. Mas eu falo uma coisa pra você, ó. Eu fico muito mais feliz se uma pessoa ver esses vídeos de Apocalipse e entender a salvação que Cristo quer nos dar. Eu fico muito mais feliz com isso do que 1000 pessoas assistindo um vídeo meu de react ou de qualquer outra coisa e se inscrevendo no canal por causa disso. Porque Deus é o único consolo, é a única luz de esperança que nós temos. E o seu retorno está próximo. E Cristo quer nos levar para Ele, né? Não é a religião que vai nos salvar, não é a idolatria, não é a briga, não é um homem, é Deus, né? Porque primeiramente eu falo uma coisa, Deus não criou a religião, né? Deus criou o homem. O homem, numa tentativa frustrada de querer alcançar a Deus, criou a religião. E a religião afastou o homem de Deus. Mas Deus enviou seu Filho, Jesus, né, que por mérito dele trouxe essa salvação para nós. Não foi nós que escolhemos Cristo. Cristo nos escolheu. E nos escolheu para vivermos eternamente para Ele. Por essa razão, Jesus, quando ele estava subindo aos céus, ele, antes de subir ao céu, ele diz que nos prepararia lugar. E o lugar que ele está nos preparando está na Nova Jerusalém. Semana que vem vamos finalmente concluir esse estudo, né? Graças a Deus, né? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui, se você viu outros vídeos acerca desse pequeno curso que eu fiz. Eu agradeço de coração, que Deus esteja te abençoando, você e sua família. Muito obrigado, até, tchau e shalom.